Tá. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece deste canal, que é o Condo Good and Bad. E hoje nós temos mais uma aula com o professor Márcio Ribeiro, um expert na língua portuguesa, e que vai nos falar sobre a utilização dos verbos esquecer e esquecer-se, e lembrar e lembrar-se. É isso, Márcio? Tudo bem? Anunciei Eu certo? quero. Tudo bem para você, tudo bem para o seu público. Sim, até agora, só que agora você me lembrou, você vê, né? Língua portuguesa. Você me lembrou uma coisa interessante. O expert aí seu Ah, me traz uma outra situação que muita gente pode ter dúvida, né? é? Você sabe que é porque esse expert ele é adaptado Ele é para a língua inglês, portuguesa americanizado, né? e foi Expert. aportuguesado. E ele foi aportuguesado com esperto com X. Por que eu lembrei disso? Porque esse lembra um assunto de palavras que têm o mesmo som, mas escrita diferente, né? O esperto com X é esse que você falou, o esperto, o especialista, que eu não sou nada, só estou falando da palavra. E o esperto com S, né, que é aquela coisa de gente esperta, É criança diferente o esperta, sentido, é mas esse com S todo mundo conhece, mas muita gente não conhece o esperto com X, porque é uma que palavra é o americana. É uma palavra e foi a americana. portuguesada, Ela foi que foi a aportuguesada porque ela portuguesada. passou a ser muito usada, porque eu acho que não tinha um termo que desse esse real sentido de expertise, né? Para falar de uma profissão, porque, na verdade, ele fala das coisas, né? Como eu falei, o expert na língua portuguesa, porque ele fala de realmente, de alguma qualidade de alguma coisa, né? E E você não tem existe razão, um termo, não existe um termo na e língua você, portuguesa. você tem razão. A língua portuguesa no Brasil, ela tem essa coisa bonita. Ela sim, ela bebeu no inglês, ela bebeu Sim, nas línguas árabes, no japonês, no chinês, no sim, francês, no italiano, nas línguas indígenas, africanas. Todas essas línguas trouxeram elementos para a nossa por língua, com português, com termos que a certeza. gente. Sim. E aí, o que, que a gente faz? Uma coisa bacana também. A gente aportuguesa o futebol, que virou futebol, o basquetebol, que virou basquete, o abajur francês, que virou abajur no Sim, com português, certeza. o aportuguesamento. E aqui eu vou dar uma dica, já aproveito também. Quando a palavra é aportuguesada, eu tenho que obrigatoriamente usar a versão aportuguesada, Com numa certeza. situação padrão, formal. E isso é uma outra beleza da nossa língua. A nossa língua Sim. ela é Miscigenada, né? recheada de empréstimo. Muito, muito. A língua portuguesa tomou de empréstimo aí palavras de muitas línguas. E isso Com faz a nossa certeza. língua, além de tudo, então, Mais rica, né? rica, Mas tem uma coisa rica. que eu não gostei que aconteceu com a reforma gramatical, que foi a queda do trema. Eu achava lindo as palavras com trema. Ninguém usava, É, mas eu usava e achava lindo. Eu achava que dava o termo, realmente a fonética correta para a palavra. É, o pessoal até fala que o melhor não é reforma, né? Que o termo melhor seria acordo, porque na verdade realmente foi um acordo. Mas foi uma reforma Desse lá e acordo, um acordo aqui, não é? não, foi um acordo por quê? Porque as academias, né, como a nossa aqui, a Academia Brasileira de Letras, primeiro eles planejaram a mudança, né? E essa mudança teve que ter um acordo das outras academias e as assembleias legislativas de cada país, Ah, é, eu não né? sabia. Então, sim, até o acordo demorou porque alguns países demoraram para aprovar, tanto na sua Ah, Câmara de Autores, quanto pela aprovação legislativa. Sim, o acordo ortográfico teve que ser aprovado. Primeiro, ele foi planejado pela Academia Brasileira de Letras, junto com as Academias de Portugal, tal, né? E depois as assembleias tiveram que aprovar. E entendi. aí demorou bastante, né? Ela acabou sendo validada para 2014.
Agora, quanto ao trema, é engraçado. Quando o trema valia, eu tinha que falar para todo mundo. Vocês pensam que o trema não existe, mas existe. Nossa, eu Né? E achava agora eu lindo. falo assim, olha, vocês pensavam que o trema não existe quando existia. Agora, vocês estão certos, não existe mais mesmo. A não É uma ser pena. em vocábulos, de vocábulos estrangeiros, né? O Miller, né? Ou derivados de termos Mas é estrangeiros, por diferente, exemplo. é diferente. O Miller é É, diferente a utilização do trema porque ele muda a pronúncia da palavra. Aqui não o mudava, ele trema, reforçava. o que ele trazia para nós, quando você tinha o U pronunciado, né? Exatamente, Naquela, por exemplo, linguiça, né? Para é, avisar o leitor que não é linguiça, você tinha o trema, você tinha o trema, exatamente, é. né? Então eu concordo com você nesse quesito do trema, eu acho que ele era um auxiliar para o leitor, né? Com Saber que é certeza. linguiça, não linguiça. É. Mas acabou e agora, assim, tanto linguiça como água e como qualquer U pronunciado ou não, águia, que ele não é pronunciado, vai estar tudo sem trema, então agora o leitor vai ter que se virar um pouco. O trema É. ajudava, mas era uma coisa interessante, por quê? Porque antes do acordo ortográfico, todo mundo tinha aposentado. A coisa que mais eu ouvia na aula de trema era: Linguiça sem professor, trema. não, professor, o trema não acabou, não foi Ah, sim. eliminado? Isso, até o acordo ortográfico. Hoje eu falo assim, pessoal, o trema, vocês sempre falavam que tinha acabado, e não tinham. Agora, não tinha, agora vocês estão corretos. Não existe mais. Não existe Legal, mais. é. Não gostei Mas eu também, entrei no não gostei outro também. assunto. Eu não gostei. Mas que tal se a gente falar só do esquecer e esquecer-se hoje? E fazer um Que outro de dá, lembrar e lembrar. Sabe por quê? Porque nós sempre nos tá, alongamos, né? Nós tá. sempre acabamos É, conversando sobre o português, porque eu gosto muito. Não sei usar, mas gosto muito. não, temos que conversar sim. E você, já que você quer falar do esquecer, né, é bom a gente conversar sobre ele, porque de vez em quando você vê, né, que eu faço uns pitacozinhos de prova com concurso, Sim. porque, né, desde 2002 eu lido com isso, tá aí um cara muito lembrado na prova. Ah, Você é? fez aí uma boa referência. Ou eles gostam de perguntar, sabe o que desse verbinho? O quê? Se tem ou Você vai não tem a compartilhar alguma preposição coisa? de. Olha, Ah, eu vamos fazer uma luzinha aqui, ó. A gente faz agora, porque a então gente faz, conversa só sobre para ela, porque mostrar. E não depois, tem. só não É, esquece de fechar ela depois, na hora que você terminar. claro. Olha aqui, vamos abrir. Abriu aqui. Dá uma ampliadinha. Né? Então, você perguntou dele, que é esse cara aqui e esse cara aqui. Né? Sim, Falo cara mesmo, porque a gente tem que tratar tudo isso com muita intimidade para a gente entender que a gente está falando de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. com Então, a grande certeza. pergunta é: onde entra ou onde não entra, se entra a preposição de? E não tem muita dificuldade. Então, se a Carmen esqueceu os documentos, tá tudo beleza, tá tudo certinho. Porque a Carmen também Esqueceu-se de. pode. Olha aí, ela também está correta. Uhum, Sabe por quê? Porque quando não tem o verbo pronominal é esse carinha aqui colado, né? Com o pronome, ou seja, existe a ideia de esquecer e existe a ideia do esquecer-se. Esse que é o sim. chamado verbo pronominal. Quando ele é pronominal, olha ele aqui pedindo uma preposição. E quando ele não é pronominal, ele não precisa de preposição. Então, toda vez que ele for pronominal, pede a proposição. Isso Isso. é uma coisa que eu acho que eu uso certo, mas porque eu já interiorizei. Eu Porque tem coisa acredito que a que foi gente aquela. interioriza, né? Eu acho que no nosso encontro anterior, acho que a gente comentou, né? Que a questão, provavelmente, como você é uma leitora habitual, você já viu
essa situação correta várias vezes, seu E cérebro acaba acaba gravando, né? decorando. Entendi. É. Eu só gostaria de fazer uma observação que é o seguinte: se eu estou, então, por exemplo, numa prova, num concurso, então essa é a ideia aqui, olha. Esqueceu, está lá esqueceu, sem pronome, você põe sem preposição. Esqueceu os documentos. Se Ah, porque. você tiver Ah, lá. Márcio, porque tem gente que Oi, falaria assim, por exemplo, a Carmen esqueceu dos documentos. Ah, aí ela errou. Eu vou entendi, pôr porque aqui. aí a pessoa Ah, erra, entendi, aqui está errado. entendi. Ah, é claro que aqui, e também é claro que estaria errado aqui, ó, Os até documentos. feio, né? Nossa, não combina. Aí estaríamos Esse é aquele falando que de me erro. dá o choque, Estaríamos, me dá o choque visual. né? Feio, né? Feio. Nossa, não combina. Quando o pronominal exato. Que bom, seu aluno, aquilo que também acho que a gente conversou no encontro anterior, tudo aquilo que eu falar, isso aqui está estranho, é bom, é um sinal que o seu cérebro está falando. Eu já vi isso em algum lugar Não e era isso aqui assim, está né? diferente, isso aqui está É, errado. com Né? certeza. E outra, agora, então eu vou ser assim, bem automático na prova, no concurso. Tem o verbo esquecer sem pronome, eu vou usar um complemento sem preposição. Está com pronome, você vai usar Como chama um mesmo esse complemento com pronome? preposição. É um pronome, o pronome oblíquo, e o verbo que Oblíquo, tem o oblíquo. pronome casado com ele é um verbo pronominal. Entendi, tá certo. Você vai lembrar muito do suicidar-se. Né? O Sim, suicidar-se não tem o C colado com ele, é um sim, verbo pronominal. certo. Agora, eu gostaria de fazer uma segunda observação. Você está na prova, seja bastante prático. Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Agora, eu gostaria de salientar que isso pode acontecer no concurso, mas o certo mesmo seria usar só essa forma, só o pronominal. Ah, é? Por quê? Porque quando a gente esquece sempre a gente mesmo. Esse pronome tem a ideia do reflexivo. E Tá é certo. verdade. A Carmen vai esquecer o João, não, a Carmen vai esquecer a Carmen. Tá verdade. Então, o correto, se eu estou numa redação, se eu estou na empresa, o ideal era sempre usar o esquecer-se no sentido de fugir da memória. Entendi. Uhum. Então, se você me permitiu recapitular, a prova pode trazer as duas situações, você sabe, com Márcio, pronome, com pronome com preposição, sem pronome, sem preposição, mas o certo, essa forma não é, eu estou pondo aqui porque aparece nas provas de concurso, no Márcio, mas cotidiano, espera aí um mas pouquinho. certo seria essa forma. Tá, espera um pouquinho. E se eu tiver, desculpa, se eu estou falando de uma terceira pessoa, eu também vou usar o Como reflexivo? seria? O João Porque, olha, esqueceu-se dos documentos? exato, porque vamos pôr aqui, ó. Por que o pronominal? Porque Pedro, ele praticou a ação de esquecer. E quem sofreu a ação de esquecer? Ele, Próprio Pedro. Pedro, ah, entendi. Então, Exato. sempre utilizar a Entendeu? forma com o pronome reflexivo. Quando é uma ideia de algo que sai da minha memória, o correto é o verbo pronominal, sim. Entendi. Maravilha. Agora, né, Maravilhosa a sua dica. você pode. E por que eu não apresentei só o pronominal? Porque tem concurso que apresenta o verbo sem ser pronominal, aí é um pouco a permissibilidade lá do autor da prova, né, que acha que também é possível esquecer. Então, você já sabe que se aparecer o esquecer, você usa sem preposição. Mas certo mesmo, era sempre nós estarmos utilizando esse aqui. Esse aqui tem gente aceitando, porque, né, é comum, é cotidiano, mas, de novo, aquela coisa do certinho, né, do muito dentro da linguagem padrão, seria nós utilizarmos sempre o verbo pronominal, o esquecer-se. Entendi. Legal. Agora, Excelente a não sua dica. Você ainda utilizou, vai pelo usar? menos o. Não, só lembrando que, agora, se você não quiser o pronominal, pelo menos isso não esqueça. O Falar em artigo. esquecer.
Não É um usou o artigo? pronominal? Usa sem preposição. Preposição. Usa, usa só o artigo. Não, ou seja, não faça, como você falou, isso aqui. Entendi. Uhum. Aí é um erro, mesmo. Eu acho que Mas a não gente sei, aí escuta você isso. A gente escuta isso. Bastante, né? esqueceu dos documentos, Nossa, esqueceu muito. dos documentos, É. aí eu já vou te dar aqui, por exemplo, numa situação formal, numa entrevista de emprego, pode pegar mal. Usar o esquecer ou esquecer-se, tá, tudo bem, é aceitável. Mas usar a questão da regência, da preposição, como você falou, esqueceu dos documentos, aí já não é aceitável. Aí a gente já pode considerar um erro meio, digamos, grave. Então, se eu estou numa situação, como eu falei, Mas numa tem entrevista de bastante. emprego, Aí já prejudica, né? então espero que teu público evite, porque não vai pegar bem, não vai pegar bem na redação, não vai pegar bem no e-mail lá Eu nunca mais vi formal, escrito, enfim. nunca vi escrito, mas verbalmente eu já vi muito, já ouvi, né? Eu não posso ver falar, né? Mas eu Eu já ouvi bastante. dói um pouquinho. O Pedro esqueceu dos documentos. Você falou de doer, né? Aí para mim, aí dói para mim. Esqueceu dos documentos, É, realmente eu acho que é bom evitar. E eu estou falando aí, a pessoa pode estar ouvindo, não, é bom evitar. Como assim, erro? Não, pessoal, a gramática, né, ela trabalha em duas formas: aquilo que permite ou não a comunicação e o uso recorrente. Então, como eu falei, o esquecer é tão recorrente que tem gente aceitando, isso é normal. Agora, esquecer de já é uma questão que passa o tal do aceitável, adaptável. A gramática se adapta. Então, é a esquecer do mesma esquecer-se é coisa, adaptável. Agora, usar. A linguagem se adapta e os gramáticos se adaptam. sim, e Algumas coisas. alguns Então, esquecer professores e também. esquecer-se, Alguns professores também, sim. igual a Agora, a situação do regência, não. através da carta, que não me entra na cabeça. Um professor dizer Não que eu existe. estou errada em criticar esse termo. Olha, eu, assim, quando o assunto é polêmico, existe, você tem razão, né, de discordâncias, o que eu faço? Eu tento pesquisar e fazer uma posição para o aluno dentro do que a maioria pensa, do que a minoria pensa, Ah, e às Márcio, vezes eu concordo com os dois, mas às vezes eu faço que nem você, tem coisa que eu não Márcio, concordo, mas eu mas eu tô, passo para o aluno. mas eu estou fazendo, e já fiz várias, pós-graduação. Eu não posso aceitar que um professor de português, quando eu critico um material que traz isso, e não é uma crítica pejorativa, assim, maldosa, nada disso. Eu só falei, olha, através, pelo que eu sei, vem lá do grego e é atravessar. Nós temos que mudar isso para o Sim, meio de, porque senão as pessoas vão aprender errado. Foi isso que eu falei. sim, E sim, a resposta sim. que eu recebi de um professor numa pós-graduação era de Ah, que já tinha virado um uso costumeiro e que era aceito. Eu não aceito. Eu não aceito, porque para mim através é atravessar e não vai mudar. E eu nunca vou atravessar um papel, uma porta, um computador, entende? Nunca. olha, minha posição atual, eu posso, né? Você pode atravessar? Não, o que eu ia dizer é que essa permissividade que você falou, por enquanto, não chegou a mim. Eu desconheço professores aceitando essa permissividade. Existe, Agora, existe. se ele falou que é um uso recorrente, por exemplo, no Não, não, jornalismo, né? disse que já se Agora, tornou usual. Para mim olha, não é. eu Para mim não é. particularmente, por enquanto, só conheci, posso até ampliar minha pesquisa, mas por enquanto, que eu já andei pesquisando, eu não encontrei professor. E quando eu falo, né, é claro que a gente procura posições de professores aí que a gente sabe que tem um pouco aí de repertório, conhecimento, né, história. E pelo geral aí eu não encontrei ainda esse tipo de professor, né? Com essa permissividade. Ainda eu encontro os professores e os gramáticos criticando o Esse desvio uso, do né? uso Isso eu do. concordo com eles, principalmente porque eu vou ao cinema e nunca vou no cinema.
Aí, olha, aí, bom, o atravessar é o que você está dizendo, né? Eu não posso atravessar, a gente poderia fazer uma aula sobre isso. Eu Vamos mandei o fazer, vamos documento fazer. através do computador, eu enfiei a mão no Nossa, eu computador. meti a mão lá e pau. E aí, a tua questão é simples, uma coisinha bacana para o seu aluno também. A preposição a indica movimento. Então, Ah, quando eu não você sabia, foi, mas eu uso certo. o a indica movimento. É por isso que alguns verbos pedem o a, porque são verbos que indicam movimento. Aí tem um cara terrível, hein? É o chegar. Eu cheguei ao cinema. Olha só. Porque o em indica que eu estou no lugar, estou no cinema agora. Agora, se eu vou chegar, é a ideia de movimento. Com Então, certeza. irei ao cinema, chegarei ao cinema. Jamais Que eu é aceito outro estranhíssimo, né? tipo de uso, né? Márcio, olha, dicas Porque você vê. maravilhosas suas. Bom, desculpa, fala. Não, só falando isso, olha, tudo é bem pensado na língua portuguesa, né? Você tem uma preposição que é usada para indicar movimento. Olha que Com legal. certeza. Então, ela É, tem sentido, está colado a verbos de movimento. com certeza. É uma boa dica E o essa em para a indica gente saber. lugar, Sim, com né? certeza. Sempre Muito aquela coisa, bacana. por que é assim? É, muito Né? Por bacana. quê? Porque tem Então, sentido. eu fico cutucando você, né? Porque eu gosto do português. Eu uso, mas é como eu digo sobre nome de rua, eu não gravo. E aí, quando alguém me questiona, eu falo, eu não sou carteiro. Então, o português eu uso hoje em dia, mas eu não sei os nomezinhos. Só E conheço é os uma mais coisa básicos. interessante, né? Quando a gente vai para um lugar ali, trabalho e tal, né? Que a gente foi através de ver nome de rua tal, a gente decora. Mas as ruas em torno da nossa casa, como a gente É, frequenta, conhece, nem olha para a plaquinha, é a não, pior coisa, né? A pessoa chega e fala, olha o nome, a rua tal. E você sabe que é do lado da sua casa, mas você não lembra por quê? Porque como é é verdade, tua região, é verdade. agora aquela região Então, que você foi procurar plaquinha, você conhece todos os nomes das Márcio, ruas lá, mas né? você disse quando você vai através de. É, Não, não entendi. Quando a gente vai Desculpa. através de. É, Não, tá correto. Legal, Márcio. como você falou, a gente vai fazer uma aula por Só isso, sobre isso, por né? isso. Sim, mas como você falou, tem situação de atravessar é através de. Se eu usar uma intermediação, é por meio de, você Por tem meio razão. de, E sim, a exatamente. gente pode bater um papo exclusivo desse Só pessoal sobre aí. isso. Legal. Sim, Maravilhosas suas dicas, Márcio. Vamos então marcar outras aulas, né? Que são maravilhosas as dicas, eu tenho certeza que vai servir para muita gente, está servindo já. Tem gente até que já comentou no canal que gosta da língua portuguesa, tem muita gente que aprecia, estuda, se aprofunda. Muito bacana. Muito obrigada de novo por compartilhar o seu conhecimento, Márcio. eu que agradeço. Quanto a seu convite, aí próximos encontros, enquanto houver aí interesse, agradar, Com certeza, funcionar, com eu certeza. estou sempre à disposição sua e do seu público aí presente aí no seu canal, o que Maravilhoso. precisarem de mim, e se eu for útil, estou aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, Márcio. Então, tchau e até o Obrigado, próximo vídeo. boa tarde a você e a seu público. Obrigada, tchau.